Olá, como vai você? Esperamos que cada vez melhor. Programa Dependência Química e Saúde Mental. E hoje, com duas personalidades, né, que trabalham muito, mas muito mesmo por nós, pela sociedade, que é contra a liberação das drogas. Então estamos aqui com o deputado federal Eros Biondini, e ele, além de tudo, ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas e vice-presidente da Frente Católica Parlamentar. Como vai? Tudo bem, deputado? Caro amigo Miguel e vocês que acompanham agora esse importante programa, é muito importante essa nossa conversa, partilha, esse debate, porque o que está em jogo é justamente o futuro das nossas famílias e dos nossos jovens. Por isso, esse programa precisa da sua participação efetiva. E é isso que nós esperamos de você, que está aí nos assistindo. Precisamos de você. Mandem para os nossos deputados federais a sua indignação ao PL 399. E aqui também o secretário da Senapred, que tem trabalhado muito também junto com o deputado Eros Biondini. Doutor Quirino, sou secretário da Senapred, como é que está essa luta do PL 399? Miguel, muito obrigado por estarmos aqui hoje. Deputado Eros Biondini, muito obrigado pela presença do senhor aqui nesse debate, para que nós possamos conversar sobre esse importante tema, que é a apreciação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 399, que tem como objetivo a legalização da maconha em nosso país. E o governo federal tem uma postura bastante clara, que é contra qualquer tipo de liberação de drogas no país. Então, esse momento é especial e esse debate, com certeza, vai enriquecer a sociedade de informações para que a sociedade possa perceber os riscos envolvidos numa eventual aprovação desse projeto de lei. Secretário Quirino, o que está por trás desse PL 399? Porque se fala muito naquelas crianças, aquelas pessoas que precisam daquela medicação, que tem uma substância apenas da maconha. Como é que é isso daí, deputado, secretário? Miguel, é importante que as pessoas possam entender como que esse projeto vem tramitando na Câmara dos Deputados. No ano de 2015, foi apresentado para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que, naquela ocasião, tinha como objetivo regularizar o acesso de pessoas que precisam utilizar das centenas de componentes que formam a cannabis, que é o canabidiol. Temos pessoas que precisam utilizar essa substância para o seu tratamento. Então, lá em 2015, foi apresentado um projeto de lei para favorecer com que essas pessoas pudessem, então, fazer uso dessas medicações para o seu tratamento de saúde. O que acabou acontecendo, então, é que no ano passado, um grupo de deputados acabou apresentando um substitutivo a esse projeto de lei. O que significa isso? Significa que houve uma artimanha legislativa em que aquele projeto original foi substituído por um outro. E esse projeto agora, que está tramitando, então, na Câmara dos Deputados, não tem mais como objetivo apenas oferecer possibilidade às pessoas acessarem medicamentos à base de cannabis, mas tem como objetivo também a liberação do plantio em larga escala de maconha no Brasil, a fabricação de produtos à base de maconha, não apenas para fins medicinais, mas para fins industriais, cosméticos, alimentícios, e também um outro risco envolvido nesse novo projeto de lei, então, que está circulando agora na Câmara dos Deputados, é a possibilidade da fabricação de produtos derivados de cannabis, não apenas com canabidiol, mas também com uma substância que tem um risco muito elevado para a saúde das pessoas, que é o THC. E é justamente essa substância que causa os efeitos entorpecentes da droga. Então, o que vai poder acontecer agora, em sendo aprovado esse projeto de lei, é que pessoas que são dependentes químicos
podem acessar via receita médica esses produtos com altos teores de THC e usarem não para fins terapêuticos, mas para fins entorpecentes. Então, esse novo modelo agora de projeto, esse projeto substitutivo que circula na Câmara dos Deputados agora e que vai ser votado, né, deputado, dia 17 de maio, traz uma série de riscos caso ele seja, então, aprovado na Câmara. E é por isso que o governo federal está trabalhando juntamente com os membros do parlamento para que esse substitutivo não seja aprovado de nenhuma maneira. Como nós já dissemos, esse projeto de lei que foi apresentado lá em 2015, hoje ele não faz mais sentido de existir. Por quê? Porque, na verdade, nos anos de 2019 e no ano passado, 2020, a Anvisa publicou 2 resoluções que acabaram, então, regulamentando o mercado de acesso para as pessoas a medicamentos derivados de cannabis, no caso do canabidiol. E agora, mais recentemente, inclusive por uma demanda nossa do Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde está inclusive avaliando a possibilidade de fornecer gratuitamente o canabidiol para aquelas crianças que precisam, que têm crises convulsivas, de difícil controle. Então, o acesso à medicação, nós do governo federal estamos trabalhando para ofertar para a população. Agora, liberar a maconha para cosméticos, liberar maconha para alimentos, liberar plantação de maconha, isso a gente não vai deixar que aconteça no Brasil. Deputado Eros Biondini, o senhor conhece bem isso daí, né? O senhor tem lá o Mundo Novo em Belo Horizonte. Fala um pouquinho disso daí e o que impactaria essa liberação se ocorrer, e com certeza não vai ocorrer, que nós acreditamos nessa luta que vocês têm feito lá. Sim. Miguel, um abraço ao Dr. Quirino, esse grande defensor da vida, lutador contra as drogas e por políticas públicas de qualidade, como todos reconhecem. Olha, nesse exato momento nós temos milhões de brasileiros fazendo uso de drogas, causando tristeza às suas famílias, colocando em risco as suas vidas e a vida dos demais. Nós sabemos que não é de hoje essa luta. Enquanto nós temos a nossa causa em defesa da vida, da família, a luta contra as drogas, infelizmente, existem pessoas que recebem lá como representantes do povo para propor projetos que vão destruir os jovens, destruir as famílias. Não dá para entender, doutor Quirino, que as pessoas que estão na Câmara, elas são representantes do nosso povo. E o nosso povo, por diversas vezes, já se declarou totalmente contra as drogas. Então a nossa indignação é como pode que esses representantes do nosso povo brasileiro, que já é contra as drogas, das nossas famílias que são totalmente avessas à liberação das drogas no Brasil, que seria uma grande maldição para o nosso país. Até hoje nós conseguimos resistir bravamente a essas tendências, essas tentativas. Como que essas pessoas que representam um povo que não quer a liberação das drogas ficam propondo exaustivamente formas de legalizar as drogas? O 399 não é o primeiro projeto, muito pelo contrário. Se nós não estivéssemos lá com a frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, na luta contra as drogas, essas pessoas que realmente querem que as drogas sejam liberadas indiscriminadamente para os nossos jovens usarem, abusarem, elas já tinham conseguido liberar as drogas no Brasil. Por isso que existe o Amor Exigente, existe o Mundo Novo Sem Drogas, existem tantas iniciativas que acolhem as nossas famílias que têm os seus filhos nas drogas. Para quê? Para dar a esperança, a oportunidade deles se recuperarem. Nós estamos lutando para quê? Para acolher os nossos dependentes químicos, encaminhá-los para se recuperarem e retornarem ao seio familiar e à sociedade. Enquanto isso, infelizmente, aqueles que propuseram esse substitutivo, eles estão realmente querendo, não tem outra fala, enganar a sociedade, porque o doutor Quirino já deu todos os argumentos que mostram que não faz sentido a tramitação desse projeto 399, eles estão querendo enganar a sociedade usando, olha só, usando as pessoas mais indefesas, que são as crianças, usando de uma forma covarde
a enfermidade de um percentual pequeno das crianças que precisam, teoricamente, do canabidiol para o controle das suas manifestações de convulsão e epilepsia, para liberar geral a plantação, comercialização, industrialização, exportação e importação. Sabe o que significa isso? O Brasil se transformando num narco-estado. É isso mesmo. Deputado Eros, por quê? Né? Eles não falam. Eu vi a posição, essa última reunião que tiveram em abril, em momento nenhum se fala na liberação das drogas, desses produtos, só se fala nesse outro, que são esses jovens que têm o problema e que, com o doutor Quirino já colocou, o governo federal disponibiliza isso daí. Por que eles não falam desses produtos à base da maconha? Porque eles sabem que, se falarem assim, a sociedade terá uma rejeição total, que o próprio parlamento não aceitará. Mas como as pessoas, às vezes, de boa fé, ficam vulneráveis a serem enganadas, eles usam do chamado sofisma. O que é o sofisma? Você fala que é bom aquilo que é ruim. Jesus já dizia, ai daquele que fala que é bom aquilo que é ruim e chama de ruim aquilo que é bom. O que eles fazem? Usam de uma forma, fazem uma chantagem emocional usando as crianças que precisam do canabidiol, que nós também queremos que elas sejam tratadas, tanto é que batalhamos junto com o Dr. Quirino para que a Anvisa liberasse o fornecimento do canabidiol para essas crianças. Então, as famílias aí que sofrem com esse problema, saibam, já é permitido o uso do canabidiol para cuidar das nossas crianças que estão sofrendo, mas, além disso, nós estamos batalhando para que o SUS inclua na sua lista de fornecimento gratuito também o canabidiol, ou seja, se eles falarem que querem produzir em larga escala, que têm interesses comerciais milionários de multinacionais e que também existe uma linha que quer realmente destruir a família e um dos caminhos é a liberação das drogas, porque isso tira os jovens do seio familiar, da obediência dos seus pais. Então, se eles falarem isso, é claro que esse projeto não passaria nunca. Então, o que eles aproveitam da inocência daqueles que têm boa fé? Gente, está em jogo, é a vida das crianças, é a saúde dessas crianças, para ludibriar. Mas nós precisamos que todas as famílias do Brasil, que sabem em quem votaram, que cheguem hoje e envie e-mails sem parar para a Câmara dos Deputados, para aqueles deputados que vocês votaram. Quem sabe você que é contra as drogas, tem lá um deputado que você votou e que hoje é a favor das drogas. Olha que absurdo, você votou o seu voto de confiança numa pessoa para te defender e ele está te destruindo. Então envie mensagem a todos os deputados para dizer não ao PL 399, porque ele será um grande mal para o nosso país, que até hoje venceu as drogas e lutou para que elas não fossem liberadas. Eles conseguiram pegar esse PL, né, e colocar isso tudo por trás do PL e não falam nisso daí. No site do Amor Exigente, amorexigente.org.br, tem a relação de todos os deputados lá. Entre lá, pegue o deputado da sua região, aquele que você conhece, e mande o seu e-mail para lá. PL 399 não. É isso daí, Quirino. Realmente estamos passando uma fase muito difícil, né? Sim. Hoje, Miguel, deputado Eros, sem dúvida alguma, nós vivemos no Brasil a situação de maior risco para a legalização da maconha em virtude da tramitação na Câmara dos Deputados desse projeto de lei, do PL 399. E no governo federal, Miguel, nós fizemos uma grande articulação, de modo que todas as pastas, todos os ministérios envolvidos com a temática das drogas se manifestaram por meio de estudos que fizeram desse substitutivo ao projeto de lei, mostrando todos os riscos. Então, Ministério da Saúde mostrou todos os riscos envolvidos na aprovação desse projeto de lei, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Agricultura, porque, pasme,
nesse projeto a possibilidade da liberação do plantio de maconha em larga escala em nosso país, o que, sem dúvida alguma, facilitaria que o narcotráfico, que o crime organizado fosse alimentado de maconha por meio de desvio nessa plantação. Então, hoje nós temos uma grande articulação dentro do governo, e o governo federal, então, já se manifestou de maneira bastante clara contra esse projeto de lei, mas nós também estamos, né, deputado, mobilizando várias entidades da sociedade civil. Recentemente nós estivemos juntos em Brasília, levando então representantes de quase 1.500 entidades, Miguel, do Brasil, que se posicionaram contra a aprovação desse projeto de lei. Então, nós temos entidades religiosas, como, por exemplo, a CNBB, então a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se manifestou contra. Inclusive, nós tivemos uma manifestação pública do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, que fez uma manifestação pública mostrando os riscos de eventual aprovação desse projeto de lei. Nós tivemos manifestações de entidades médicas, como a Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós tivemos manifestação de entidades profissionais, entidades científicas, ou seja, então a sociedade brasileira está bastante mobilizada, mostrando o que o deputado Eros acabou de nos dizer, a posição contrária da população brasileira contra qualquer estratégia de liberação das drogas. O que nós não podemos aceitar, na verdade, é que por meio, então, do uso, né, enfim, que é totalmente que é inaceitável, o uso da dor de famílias, de crianças que precisam de um medicamento, que se use isso, e que nós até apelidamos esse projeto de lei, né, deputado? O senhor levou esse nome, inclusive, lá para uma manifestação que o senhor fez lá na Câmara dos Deputados, é o projeto Cavalo de Troia, porque ele se mostra de um jeito, né, ele se mostra como sendo defensor das crianças, ele se mostra como sendo um projeto que vai facilitar o acesso das pessoas ao tratamento, mas o que ele faz, o que ele traz dentro de si é a liberação da maconha no Brasil, e por isso que nós precisamos nos mobilizar cada vez mais para impedirmos que isso aconteça em nossa sociedade. Deputado Eros, a gente vê, nós pelo Amor Exigente recebemos milhares de pessoas, principalmente as mães que vão nos procurar, né? Com o jovem que começa no álcool e vai para a maconha e depois para as outras drogas. É isso mesmo? A maconha é realmente aquilo que abre o caminho para drogas mais pesadas? Exatamente, Miguel, isso aí muito bem lembrado e comentado da sua parte. A maconha é a porta de entrada para nossos jovens ter acesso à cocaína, migrarem depois para o crack, que realmente é essa droga que está devastando a nossa juventude, as nossas famílias. Então, as pessoas que dizem que a maconha é inofensiva, elas estão abrindo uma porta para a tragédia, a desgraça da família e dos nossos jovens. Quantos jovens que começaram de uma forma recreativa na maconha, hoje os pais nos procuram sem saber o que fazer, porque eles estão verdadeiros zumbis vagando pelas ruas, pele e osso, sem ter qualquer sentido para a vida, não tendo nem condições de tomar mais a decisão por si só. Eles destroem a sua vida, param de estudar, debilitam sua saúde, cometem crimes e atos de violência contra os próprios pais, porque roubam dentro de casa para comprar as drogas, perdem totalmente o controle. E as famílias que agora estão nos acompanhando, elas têm atitudes heróicas. Por quê? Se até hoje a droga não foi aprovada no Brasil, foi por causa de você que está nos acompanhando. Você que realmente sempre nos deu esse suporte para nós lutarmos contra esse mal. E imagina cada um daqueles que estão nos acompanhando hoje se multiplicar essa ideia. Vida sim, drogas não. Não ao PL 399. Temos certeza que a pressão sobre os deputados, veja quais são os deputados da comissão, ainda dá tempo. Veja quais são esses deputados e pressione para que esses deputados não cometam este mal contra a nossa sociedade brasileira. A maconha é a porta de entrada,
Muitas pessoas se enganam, deixando os seus filhos utilizarem e depois perdem o controle e recorrem ao amor exigente, ao Mundo Novo Sem Drogas, à Senapred. Pelo amor de Deus, arruma uma vaga para o meu filho se recuperar, porque ele está realmente prestes a perder sua vida ou tirar a vida de alguém. Não permita que isso aconteça no Brasil. Você está nos assistindo, está acompanhando esse debate fantástico, né? Trouxemos o deputado Eros Biondini, o secretário da Senapred, Dr. Quirino, para levar para você que está em casa e com certeza absoluta tem os seus filhos pequenos e quer realmente levar para os seus filhos uma informação para eles não entrarem no mundo das drogas, e aquelas famílias que já têm o seu filho, infelizmente, nesse mundo. Doutor Quirino, o que nós podemos falar? Doutor Quirino é especialista em dependência química, está há muitos anos trabalhando nisso, hoje dirige a Senapred com uma galhardia fantástica, né? O que nós podemos levar para essas famílias, doutor Quirino? Acho que o que nós precisamos e estamos buscando fazer, inclusive nesse programa, é levarmos informação para as pessoas. Isso é de grande relevância. As pessoas precisam entender, o deputado Eros Biondini estava nos trazendo, você também, né, Miguel, sobre os grandes malefícios trazidos pela maconha. Infelizmente, atitudes como essa, de tentar vender a ideia de que, ok, nós podemos aprovar um projeto que traz todos esses riscos para a sociedade, ok, isso daí é tranquilo, e não é. Infelizmente, o que se tem tentado fazer nesses últimos tempos é vender a ideia, uma ideia errônea, equivocada, que a maconha é uma droga de menor efeito lesivo, de que a maconha é uma droga leve, e nós temos vários dados mostrando que é justamente o contrário. Maconha, por exemplo, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de quadros psiquiátricos graves, como quadros psicóticos, quadros esses que não têm cura, como, por exemplo, a esquizofrenia. Maconha é fator de risco para depressão, ansiedade, para suicídio. Nós temos vários estudos científicos mostrando isso. Países que liberaram a maconha têm enfrentado o aumento do uso dessa droga, principalmente pelas populações mais vulneráveis, como adolescentes, pessoas mais jovens, que vão colocar em risco o seu futuro. Nesses países que liberaram a maconha, que legalizaram a droga, tem enfrentado o aumento do narcotráfico. Por quê? Porque há o aumento do consumo e acaba sendo mais fácil comprar droga do traficante do que comprar no mercado legalizado. Então, você aumenta o uso e aumenta o consumo lá do narcotráfico. Então, você fortalece o narcotráfico, por conta disso, aumento da violência, aumento do encarceramento. Portugal, por exemplo, a gente está falando dos problemas psiquiátricos. Portugal, que é um país que liberou a maconha, desde que isso aconteceu, houve um aumento das internações psiquiátricas devido a quadros psicóticos graves induzidos pela maconha de mais de 30 vezes. O número é esse mesmo, 30 vezes. O Uruguai vem enfrentando aumento da violência, principalmente aumento de suicídio. Países como Estados Unidos, Canadá têm enfrentado aumento de acidentes no trânsito ocasionados por pessoas que dirigem sob efeito da maconha. Ou seja, nós não podemos minimizar os danos pessoais para quem usa a droga, os danos nas suas famílias e o dano social. Ou seja, nós precisamos ficar atentos a isso e as pessoas precisam estar informadas de que maconha não é uma droga leve e que causa muito mal para os seus usuários, para as suas famílias, mas também para todo o conjunto da sociedade. Por isso, nós precisamos nos posicionar contra projetos como esse, contra o projeto 399 de 2015. Deputado Eros Biondini, estamos escutando tudo isso, o senhor conhece muito sobre isso também. O que o senhor levaria para as famílias que estão nos assistindo? Qual a informação que devem saber? Porque nós sabemos, tem aquelas famílias que, infelizmente, o seu ente querido já entrou nas drogas, né? Para aquelas famílias que ainda têm os filhos, que não entraram nas drogas, o que o senhor levaria para eles, né? Falando desse PL 399, né? Mas
antes que isso ocorra, o que o senhor levaria para essas famílias? Sim, é a nossa missão. Enquanto aqueles que estão propondo esse PL 399, o objetivo deles é justamente o contrário do nosso, é um total descompromisso com a família e uma indiferença com os nossos jovens que estão sofrendo e até morrendo, como dizia bem o Dr. Quirino, nós vamos na contramão dessa tendência que essas pessoas têm de aprovar as drogas no Brasil. O nosso trabalho, como também tão bem realiza o Amor Exigente, é de acolher essas famílias antes mesmo que os jovens entrem nas drogas, as crianças, que cada dia estão fazendo mais cedo, mas a prevenção, e que hoje a Senapred também tem dado esse foco, não é, para a prevenção, para que através do conhecimento, da informação, do cuidado, da atenção à família e a convivência nos ambientes de vulnerabilidade, nós possamos evitar que os nossos jovens, adolescentes, crianças adentrem no mundo das drogas. Então nós temos os pilares da luta contra as drogas. Quais são? A prevenção, que é mais eficiente, mais barata, mais urgente e mais eficaz. Nós temos a recuperação dos dependentes químicos, que as comunidades terapêuticas fazem tão bem, acolhendo os nossos jovens e dando a eles a oportunidade de se recuperarem totalmente e, portanto, voltarem à convivência e ao resgate dos valores e dos laços familiares. Isso é muito importante. Nós temos a reinserção social. O que nós queremos é que depois de recuperados, os nossos jovens possam voltar ao mercado de trabalho, possam voltar à sua escola, possam voltar para a faculdade, possam voltar para a qualificação profissional e depois nós temos um pilar que é o pilar da realmente luta contra o tráfico, né? A repressão legítima para que a gente impeça a droga de circular de forma tão indiscriminada. Isso já acontece, infelizmente, no Brasil, porque é muito difícil controlar. Agora, querer legitimar isso, querer legalizar o plantio da maconha no Brasil indiscriminadamente, isso é um crime, podemos dizer. Através de um projeto de lei, estamos cometendo um crime contra a sociedade brasileira. E, mais uma vez, eu deixo aqui, enquanto presidente da frente responsável pela política de drogas no Congresso Nacional, esse apelo para que as famílias de bem no Brasil não se enganem. Maconha não é algo inofensível. Lute conosco, nos apoie e pressione os demais parlamentares, enquanto é tempo, para que a gente não tenha a legalização das drogas no Brasil. Você está nos ouvindo, nos assistindo, deputado Eros Biondini, levando essa mensagem para você. Você que está em casa. Não adianta, não, meus filhos, graças a Deus, não entraram, mas lutem por isso. Mandem, entrem no nosso site, saiba para quem mandar o seu e-mail, PL399 não. Nós estamos no final, as suas despedidas, por favor, doutor Quirino. Mais uma vez, Miguel, muito obrigado por estarmos aqui discutindo esse tema de tamanha relevância para as famílias e para toda a sociedade brasileira. Obrigado, deputado Eros Biondini, por mais uma vez estarmos juntos nessa luta. E o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos acompanhando é que nós não podemos deixar que grupos inescrupulosos se utilizem novamente de problemas, das dores de famílias, de crianças, para venderem a ideia para a sociedade de que há necessidade de legalizar as drogas. O governo federal é a favor de ofertar medicamento à população, tem trabalhado para isso, mas é absolutamente contra a legalização da maconha. Por conta disso, é contra esse projeto de lei. Eu, por exemplo, participei de algumas atividades no Congresso Nacional, algumas audiências públicas, e estive lado a lado na mesa com representantes da indústria da maconha, principalmente indústrias multinacionais que querem explorar o mercado da maconha aqui no Brasil. Nós não podemos deixar que interesses espúrios, interesses econômicos, acabam levando risco para a nossa sociedade. Por isso, PL 399, não.
Realmente nós estivemos juntos lá e eles vão com tudo, é um rolo compressor. Mas você está nos assistindo, estamos trazendo informação de qualidade, pessoas que querem o nosso bem, o bem dos nossos entes queridos. Muito obrigado aos dois, deputado Eros Biondini, secretário Quirino Cordeiro Júnior, que vem de Brasília levar essa informação para vocês. Dependência Química e Saúde Mental continua contra o PL 399. Muito obrigado. E obrigado aos dois.